Vamos falar de esporte agora com o Léo Freire. Tá chegando. Chegou. E aí, Léo? Bom dia para você, bom dia, Sofia, bom dia a você. Tem de esporte hoje? Quem nos acompanha, temos muita coisa do esporte hoje. Vamos começar falando da Série B, que ontem teve a sequência da 12ª rodada, rodada que vai ser finalizada hoje. Vamos então os jogos de ontem com os resultados. Ontem, 12ª rodada, uma rodada que começou lá na sexta-feira. Fora de casa, o Cuiabá venceu a Ponte Preta por 2-1 e complica ainda mais a vida da Ponte Preta, que tenta aí se recuperar na competição, mas está bem delicado o momento da Ponte Preta, jogando em Campinas, perdeu para o Cuiabá por 2-1. No outro resultado da noite de ontem, também em casa, o Náutico perdeu para o Fortaleza por 1-0, então Fortaleza fora de casa vencendo o Náutico por 1-0. E a rodada será fechada hoje com mais 3 jogos, vamos acompanhar então os horários. 8 da noite o Goiás recebe o Novo Horizontino. Esse jogo, então, hoje com o Goiás jogando como mandante. Tem a outra partida da noite de hoje, o Ceará, que recebe a equipe do Avaí. O jogo também 8 da noite, lá no Presidente Vargas. E fechando a rodada, tem Sport e Atlético. Esse jogo na Ilha do Retiro, 9 da noite. Então, 3 jogos hoje que fecham essa 12ª rodada da Série B. A rodada que já terá abertura na próxima sexta-feira, inclusive com o CRB jogando fora de casa contra o Atlético de Goiás. E por falar em CRB, ontem o CRB apresentou um novo coordenador de futebol, o ex-jogador Gum, o zagueiro Gum. Finalmente foi apresentado ontem oficialmente lá no CT do CRB e vamos acompanhar agora como é que foi a apresentação do ex-zagueiro Gum, que agora passa a ter uma função diferente lá no CRB. O CRB se reapresentou no CT Ninho do Galo para iniciar a preparação visando o jogo da próxima sexta-feira diante do Atlético Goianiense fora de casa. O dia no CT foi também de apresentação. Gum, ídolo do clube como jogador, foi apresentado oficialmente como coordenador técnico do Regatas. A gente já vem para o CRB entendendo que o clube vem num crescimento, uma evolução já muito grande, se estruturando e também vem conquistando resultado esportivamente falando. E diante de um cenário onde o cargo eu vou ocupar, é um cargo muito específico, justamente criar um bem-estar entre comissão técnica, jogadores e diretoria. E pelo fato de eu ter jogado, ter tido uma postura de líder, ter tido uma postura séria, então a gente tem meios para poder estar conversando com os atletas, a comissão técnica também tem entendimento de futebol e da mesma parte com a diretoria. Durante a apresentação de Gum, o presidente do comitê gestor do CRB, André Carneiro, confirmou que o clube, nesse momento, não irá contratar um novo executivo de futebol. Em que a gente vai atuar, diretoria executiva, juntamente com o Gum, juntamente com o técnico Barroca, juntamente com a comissão técnica. E quando eu falo comissão técnica, eu quero falar toda uma equipe de profissionais que faz a análise de mercado, que faz a análise de desempenho, departamento de saúde, todos os profissionais que estão aqui fazendo o CRB hoje, que tem total condições de, em conjunto, dentro de uma gestão colegiada, fazer esse planejamento, planejamento de um elenco, planejamento de uma janela de contratações. Então, isso foi uma decisão colegiada, não é uma decisão do Mário, não é uma decisão do Eduardo, do André, do Gum, é uma decisão colegiada do CRB. E dentro do novo cargo de coordenador técnico, Gum participará do colegiado para novas contratações do Galo nessa janela de transferências. E nesse retorno a Maceió e também ao CRB, obviamente o Gum recebeu muito carinho dos torcedores que ele fez feliz na passagem dele pela equipe do CRB. E durante a sua apresentação, o Gum também abriu seu coração e falou o que significa o CRB na vida dele. Nenhuma outra equipe me tirava da minha casa, da onde eu estava, com tudo já planejado, eu à frente de projetos, sendo diretor da Chance Sport, sendo aí também diretor e sócio dos loteamentos onde eu estou participando. De fato, quando veio o convite, a minha esposa falou, não tem como você, é impossível, até porque você está à frente das duas empresas, enfim. Mas voltado a tudo isso, voltado a toda gratidão que eu tenho pelo CRB, gratidão que eu tenho pelo Fluminense, então seriam as duas equipes que realmente no caso do CRB, fez eu parar toda a situação, conseguir organizar e para estar aqui. O CRB treina até quinta-feira pela manhã no CT Ninho do Galo e de tarde viaja para Goiânia, onde enfrenta o Atlético Goianiense às 7 horas da noite da próxima sexta-feira.
Tá aí, portanto, né, o zagueiro, jogador do CRB, o Gum, voltando agora ao clube, nessa função agora de coordenador de futebol, vai ser aquela pessoa, né, Raj e Sofia, que vai ter ali aquela ligação, vai ter aquele trâmite ali, elenco, direção, comissão técnica. Então, o CRB apostando aí em um jogador experiente e que tem história com a camisa do clube. Então, desejar sucesso aí agora ao Gum nessa nova função, que já está em atividade. O CRB que não, depois da saída do executivo, não tem essa pessoa que tem aquela posição de executivo de futebol, aposta no Gum para ser essa pessoa que vai fazer esse trâmite. Então é o CRB que vai tentar agora, já a partir da próxima sexta-feira, fora de casa, uma reabilitação na Série B, para não se distanciar ali da primeira página, né, que a gente chama ali do G6, e também se afastar de vez da zona do rebaixamento. Então, o CRB que vive esse momento de oscilação na Série B. Esperar agora como é que vai ser o trabalho do ex-zagueiro Gum, agora coordenador de futebol, e que ele possa ter sucesso nessa nova jornada, porque experiência dentro de campo, aí ele tem, e vai com trazer certeza. essa experiência toda, né, para essa nova função que ele vai desempenhar, né? E saber lidar com diversas situações, né? Isso aí que ele vai saber lidar com diversas situações, principalmente agora, nesse momento, o CRB precisa dessa reabilitação na Série B. Vamos falar do Asa agora, Sofia? Do Asa, a gente tem informações ao vivo, gente, sobre o Asa de Arapiraca. Quem tem informações para a gente aqui sobre as novidades do time é o Igor Albuquerque. Bom dia, Igor, mais uma vez. Oi, Sofia, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Pois é, o Asa vem uma série de mudanças, de reformulação. Isso porque 5 jogadores deixaram o clube, mas tem um em especial que causou um certo alvoroço nas redes sociais, da melhor maneira, digamos assim. Isso porque o Júnior Viçosa chegou ao fim a sua relação com o Asa. Anunciou a saída ontem através das redes sociais. O Asa também se manifestou, deixou um recado especial para o atacante de 36 anos. Júnior Viçosa, que faz parte da história do clube, 36 anos, tem participação direta no título alagoano de 2009, participação direta também no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro desse mesmo ano de 2009, e nesse retorno ao Alvinegro desde 2022 vestindo as cores do Asa. Nessa temporada não foi uma temporada tão inspiradora para ele, tanto também por conta das lesões, né, da parte médica, da parte física. Ele disputou 10 jogos, marcou um gol, mesmo assim tem um carinho especial do torcedor alvinegro. 10 partidas, marcou um gol contra um Zumbi. Sua última partida foi no dia 25 de fevereiro, contra a equipe do Operário pela Copa do Brasil. Então, realmente tem a noção aí de como faz tempo, justamente desses problemas físicos que vem enfrentando. Além do Júnior Viçosa, dessa despedida super especial do ídolo alvinegro, mais 4 jogadores anunciaram a saída, né? O Asa anunciou a saída de mais 4 jogadores. No caso, o zagueiro Fábio Aguiar, o volante Jefferson e os atacantes Léo Porfírio e Vitor Lima. Então, além de Júnior Viçosa, esses 4 atletas também saíram do Alvinegro. O Alvinegro que tem aí pela frente a continuidade da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem rodada no fim de semana, rodada inclusive muito importante para definir a colocação ali do Asa, né? Para definir de fato se realmente vai encaminhar essa classificação na segunda colocação do Grupo A10. Então, é super importante ter uma equipe coesa, uma equipe qualificada para disputar principalmente o mata-mata da competição, né? A gente já está falando aí na classificação, o Asa já conseguiu de certa forma essa classificação, mas precisa aí definir a colocação dentro do grupo para ver quem vai enfrentar na próxima fase. Mais do que nunca se reforçar, né? Além do mais, 5 saídas não é normal, tem que fazer as contratações para colocar os pingos nos is e aí para a fase de mata-mata também. Essas são as informações do Alvinegro. Eu volto com vocês. Obrigada, então, Igor, pelos detalhes. É isso, Igor, obrigado, né, Sofia? Então, assim, é o Asa que anunciando essas saídas aí dos jogadores, principalmente do Júnior Viçosa, né, que tem uma história com o clube. Acredito que o Asa deve, sim, ao mercado, fazer contratações para a fase mata-mata da Série D, porque perde, então, peças, o técnico Itamar Schuller, e tem o Júnior Viçosa, ele se despediu do Asa, tá? Ele está saindo do Asa. O futuro do jogador, ele deve estar aí analisando se continua nessa sequência dessa temporada, até porque o Júnior Viçosa, na Série D, ele ainda pode jogar por outro clube,
na Série D. Então, assim, que ele não vestiu a camisa do Asa nessa Série D, não entrou em campo nessa Série D. Então, assim, ele tem um mercado aberto para continuar nessa temporada por outro clube que esteja disputando uma outra série, principalmente a Série D, que era a série que está o Asa. Então, assim, é desejar sorte ao Júnior Viçosa. É um jogador campeão com passagem pelo Grêmio, passagem pelo Goiás. Então, assim... Está livre no mercado agora. Está livre no mercado, né? Então, oficialmente, o Asa já anunciou que ele não tem mais vínculo entre o jogador e o Asa. E é um jogador muito experiente, um jogador que, se tiver em suas condições físicas ideais, adequadas, ajuda muito qualquer clube aí nessa sequência da temporada 2026. E com essas saídas, é claro, Sofia e Rádio, que o Asa vai contratar. Agora, aquela contratação que você tem jogos que você não sabe se vai passar, porque é o mata-mata. O Asa termina no próximo domingo essa primeira fase e aí vai conhecer o seu adversário na segunda fase da Série D, que é a fase de mata-mata, e aí você vem aquela contratação a cada 2 jogos. Porque na fase mata-mata você não sabe o que é que vai acontecer. São contratações que vão chegar, claro, para uma sequência da temporada, mas contratações que podem valer apenas por 2 jogos, mas acreditamos, torcendo para que o Asa vá longe, assim como os demais clubes de Alagoas na Série D. Vamos mudar de esporte agora? Vamos falar do handebol, né? Agora, né, Sofia? Vamos para as quadras agora falar de handebol, porque o Campeonato Brasileiro Interclubes Adulto Masculino está sendo realizado aqui em Maceió. A competição começou ontem e as partidas estão sendo disputadas no ginásio Arivaldo Maia, lá no bairro do Jacintinho. Nosso estado será representado pelo Clube Alagoano de Handebol, o CAAN. O time alagoano está no Grupo B, com o Clube Português do Recife, Hornets de Mato Grosso e Nilópolis Handebol Clube do Rio de Janeiro. As equipes se enfrentam dentro da própria chave e as 2 primeiras de cada grupo avançam às semifinais. Sempre muito bom jogar dentro de casa com a torcida, que é raro um brasileiro em Maceió, em casa, e aproveitar isso ao máximo, né? O confronto que abriu o campeonato foi entre GHC do Piauí e Santa Cruz de Pernambuco. Essa competição é uma das mais importantes, já estive várias vezes nessa competição. Inclusive, há 2 anos atrás foi aqui em Maceió, a gente foi vice-campeão brasileiro. E aí estamos para poder tentar conseguir ficar entre os melhores. A fase de grupos vai até quinta-feira, dia 11. Depois das equipes classificadas serem definidas, as semifinais acontecem na noite da sexta-feira. E a grande final está marcada para sábado, às 3 horas da tarde. Será uma semana de muita emoção em quadra, mas também de muita troca entre as equipes. Não é só pelo jogo, e sim uma troca de cultura, né? Então a gente tem aqui representantes do Amazonas, a gente tem representante do Nordeste, representante do Sudeste, representante do Sul, com atletas também misturados. Então cada time também não é só aqueles atletas daquele estado. Por exemplo, o nosso, a gente tem 3 atletas de São Paulo, né? Tem um atleta do Norte, um atleta do Piauí. Então a gente tem essa não só o jogo, mas uma intercâmbio cultural do nosso país, que é tão grande, né? Então isso também é maravilhoso. Então a gente consegue fazer esse trabalho também junto com o esporte. Legal, então essa competição que está sendo disputada, só para explicar, porque é uma competição interclubes. Então, por isso, por ser interclubes, clubes estão disputando. Você pode ter jogadores de outros estados. Sim. Não é aquela competição de seleção alagoana contra a seleção pernambucana, uma competição de seleções, uma competição de clubes. Então, por isso que há contratações de jogadores que vêm de outras partes do país. Então, é uma competição interessante para ser acompanhada, está sendo disputada lá no ginásio Arivaldo Maia, no Jacintinho. Começa ali às 2 da tarde, se estende, são 4 jogos a cada dia, competição que vai até o próximo sábado com a decisão, e tem o time de Alagoas fazendo parte desse campeonato, que é uma competição importante, que movimenta outros esportes, principalmente um handebol que tem uma aceitação muito grande. Rádio, você já jogou handebol, né? Já no colégio. Já no colégio, viu, Sofia? Ele já revelou isso aqui, foi um grande jogador de handebol, então, assim, tem que prestigiar mesmo e fazer parte dessa competição, porque é uma competição que movimenta. Ontem mostramos, inclusive, as meninas, né, que conquistaram CRB, né, o Nordestão no handebol. Então, Alagoas tem sempre esse leque de opções de outros esportes e a gente torce para que todos conquistem os seus bons resultados nas competições diversas que estão disputando no momento.
E agora vamos falar do Coliseu Strikers, onde foi noite de pesagem, onde foi realizada a primeira apresentação dos lutadores antes das lutas que vão acontecer hoje. A encarada. Um dos momentos mais tensos antes de uma luta. 24 horas antes do tão aguardado Coliseu Strikers, aconteceu a coletiva de imprensa de apresentação de cada um dos lutadores. E aquela famosa encarada antes das entrevistas. Mas imagina só, além de olhar no fundo do olho do seu oponente, eu tenho certeza que os atletas também têm vontade de mandar um recado antes de subir no ringue. No confronto pelo cinturão brasileiro de K1, o pernambucano Serginho Pepe e o gaúcho Douglas Mena deram uma encarada daquelas. E o recado foi dado. Vem luta boa por aí. Independente do adversário, de quantidade de lutas, eu estou aqui para guerra. Amanhã vai ser guerra o tempo todo. Eu respeito todos os meus atletas, todos os meus adversários, mas infelizmente hoje tem que ser com o Serginho e esse título aí eu tô com todo o sangue no olho para buscar. Na disputa do outro cinturão, o alagoano Everton Ribeiro foi direto. Esse cinturão não sai do estado. Que ele esteja pronto, né? E amanhã eu vou dar um show, vou representar bem Alagoas e esse cinturão vai ficar aqui, nossa terra, em Alagoas, com certeza. Espero que ele esteja preparado, porque eu estou preparado, estou com muita vontade e vou dar um show ali, pode se preparar. Na luta principal da noite, teve muita preparação dos dois lados. Eduardo Canuto e Flávio Almendra mantiveram respeito, mas o recado foi dado. Essa luta foi muito estudada. Que ele pense duas vezes quando subir no ringue. Se ele está bem preparado, se estiver melhor do que eu, porque eu tenho absoluta certeza que eu estou bem, estou focado, preparado e eu tenho certeza que eu vou conquistar essa vitória. Venha preparado porque eu vou dificultar o seu trabalho. Eu vou fazer o meu melhor, o meu máximo, mas o resultado é o menos importante. O importante é que eu vou fazer de tudo e não vai ter desculpa. Depois de todas essas falas, já dá para medir o clima. E isso, meus amigos, é Coliseu Strikers. Boas lutas, hein, que acontecerão e a TV Gazeta vai estar com transmissão ao vivo aí do que vai acontecer. Hoje à noite, depois do AL2, às 8 horas. Pela encarada aí já deu para perceber como é que vai ser, viu? A Sofia também me deu uma encarada quando eu chamei agora o VT, que eu fui para frente dela aqui, ó. Voltei logo. Vá pro lado. E a encarada já disse tudo, né? Já disse tudo. Então, preste atenção. Pois é, então hoje tem aí o Coliseu e você acompanha tudo, como a Sofia falou, aqui na TV Gazeta, a partir das 8 da noite, imperdível, tem a volta aí do Eduardo Canuto, né? A luta da noite. Vamos aguardar então, Sofia. E vamos falar sobre curiosidades então hoje, Léo. Você sabe que eu só estou aqui pelas curiosidades. Sentadinha hoje, sentadinha confortável hoje. Minha parte preferida do esporte. Vamos para as curiosidades de hoje, começando com esse amistoso aí da Argentina. Ontem a Argentina fez um amistoso contra a Islândia e olha só esse gol perdido pelo jogador da Islândia. Vem o cruzamento na área, faça o gol. E aí o que foi que ele fez, rapaz? Dentro da pequena área, como só é que você ele chama tiro de meta? E o gol jogar pra arquibancada vai ser ali? Tiro de meta agora para a Argentina, mas não pode, né, perder um gol desse. É um amistoso, a Argentina se preparando para a Copa do Mundo. Você joga, faz tudo, mas bota essa bola para dentro. Faça tudo, né? Faça o gol, mas não perder um gol desse. Então, mas será que não bateu na canela? A Argentina ali? ganhou o amistoso por 3-0, né? A Argentina ganhou esse amistoso ontem, foi realizado inclusive ontem o último amistoso da Argentina também nessa fase de preparação das seleções para a Copa do Mundo, tá? Então, tentei justificar ali, vendo se bateu na canela, mas não, foi... Ele pode ter tomado um susto, né, Rafa? Meio canela. Tem jogador também que não está muito afinado a fazer gol, não. Então, assim, às vezes toma um susto. Não, gente, já acontece. Dá para fazer, né, Sofia? Dá para fazer. Dá para fazer, né? Não, mas não aconteceu, não era para ser. Esse amistoso aí. Outro amistoso realizado ontem, agora um amistoso que a torcida, todos os presentes, inclusive os jogadores, olha o susto, gente. Ave Maria,
é uma câmera? Isso, uma câmera que caiu, o amistoso entre Hungria e Cazaquistão. Olha o momento em que a câmera cai, ela se desprende e ela cai, chamando a atenção, jogadores para... E a poucos metros do cinegrafista que corre aqui na linha lateral. Meu Deus, se assustou, coitado. Certo? Então foi um grande susto. Essa câmera aqui se desprendeu, ela fica ali, né? Aqueles cabos fazendo aquelas imagens aéreas e aí, olha, mas estava muito perto. E ali poderia ser o momento de uma jogada, poderia ter caído na arquibancada, os torcedores. Então, assim. Não, tinha alguém filmando já antes dela cair. Já percebendo. Já perceberam por causa da fumaça, parecia uma fumaça saindo ali. Exatamente, já percebendo. Então, olha-se, foi um amistoso ontem, viu? Da Hungria, certo? E aí, essa cena é muito forte, essa cena, porque ela cai dentro do campo. E ali... Olha, tá vendo? Começa a sair fumaça e de repente... A pessoa já começa a filmar. Né? Então, assim, a gente traz para você nesse momento de curiosidade, porque é uma cena que leva um risco enorme. E olha, bem perto aqui do cinegrafista, né? Mas muito perto. O livramento dele, hein? Pois é, vamos então para outra curiosidade, tá Sofia. Cheio hoje. Para fechar, a assessora chega ali, a cuidadora, e aí, Deus, gente... era coisa, você já está imaginando. Isso foi no Reino Unido, certo? É a forma que ela chega, né? Depois de uma competição você entende. O que aconteceu aí, hipismo. Não, ela chega... é tão forte a imagem, né? Primeiro que quem tá guiando aí o cavalo nem vê a chegada dessa outra cuidadora, né? E a forma como ela pega... Ela não pega na frente da rédea, ela pega direto na sela? Ela pega um pouquinho na sela ali, ó. Tá vendo? É porque a forma que ela... Sofia, a forma que ela abordou ali assustou, né, o animal. Ou seja, e querendo ou não, quem estava guiando o animal nem vê a chegada dela. Isso. E ele tá com os olhos tampados, tá vendo? Então ele não sabe o que está acontecendo ali, ele só tá vendo a frente. Vocês conseguem perceber isso? E então também tem isso, Vem aí essa ação, esse coice aí do cavalo, a assessora que chegou ali próximo, forte, então ela já tinha essa função de chegar depois da prova e próximo do animal, mas houve aí essa reação do animal e a informação é que ela passa bem, foi atendida, né? Esse evento aconteceu lá no final do mês de maio, ela foi atendida, passa bem. Onde aconteceu? No Reino Unido. No Reino Unido aconteceu aí, então, essa situação. Então, assim, é uma cena muito forte, né? Tivemos aqui as cenas fortes, a câmera que caiu ontem no amistoso da Hungria e agora essa cena aí nessa competição de hipismo lá no Reino Unido, mas a assessora foi atendida rapidamente, passa bem, né? Então, assim, tudo certo, mas é uma imagem muito forte, né, Rádio Sofia? Demais. Até que fiquei só observando, fiquei imaginando esse impacto. Não deu nem para comentar, né? Sem palavras. Estava aqui observando as Sem imagens. Palavras. Eu já tinha visto essa E imagem. do esporte é isso hoje, com essas curiosidades. Um bom dia para vocês e até amanhã. Valeu, Léo. Amanhã traz mais curiosidades, tá bom? Vamos pesquisar. Até mais. Tchau. Obrigado, viu? Vou aqui, viu? Pro meu lugar, Léo. Até mais. Máximo. Assuma. Obrigado.